A segunda lei, nós notamos aqui em versículo 7, o que eu chamo a lei da serenidade perante Deus. Versículo 7, nós notamos, lançando sobre ele todas as suas necessidades, porque ele cuida de vocês. Lançam sobre ele. Será que hoje nós estamos aqui? Eu creio que há várias pessoas aqui cheias de ansiedade, preocupado a respeito do futuro, preocupado a respeito de filhos e pais, preocupado a respeito de emprego. E aqui nós temos, então, se você está nessa situação, aqui é uma palavra do Senhor. É a lei da serenidade perante Deus. Lançam sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. É interessante notar que este trecho é uma citação de Salmo 55, versículo 22, onde o salmista, é interessante, é um salmo didático de Davi. E ele está ensinando aqui também. E ele disse, lança os seus cuidados sobre o Senhor, e ele susterá. Mais uma vez, Jesus pensou nisso também no Sermão do Monte. Você está lembrando? Quando mais tarde ele disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem para comer, nem para beber, nem para vestir. Por quê? Porque o Pai de vocês, sabe que vocês precisam de todas elas. O Pai de vocês precisam de todas elas. Está faltando na tela. Está certo. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. A segunda lei, a lei da serenidade perante Deus. A terceira lei é a lei de vigilância cristã. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhes firmes. Interessante notar que Pedro está enfatizando a necessidade de ser vigilante. É interessante notar que ele diz que o diabo é como um leão, pronto a pegar você, pronto a me pegar. Pedro, não há dúvida que ele está falando a respeito da sua vida própria. Lembra que quando ele estava no jardim de Getsemane, Jesus disse, fica aqui, ore por mim, eu vou um pouco mais para frente. E quando Jesus voltou, ele estava dormindo, roncando. E Jesus disse, Pedro, não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como então é importante, nós vivemos em dias quando há muita luta. E se a gente não tenha cuidado, a gente vai cair. As tentações estão por aí. Às vezes nós assistimos algo na televisão que a gente não devemos ver. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar os nossos filhos e netos em relação
aquilo que eles estão vendo na televisão ou no computador. Minha netinha Priscila, 8 anos, né? Quando chega em casa, muitas vezes a primeira coisa que ela fala, vovô, posso ir no computador? E ela sabe muito mais do computador que eu sei. Mas a gente tem que vigiar. Os pais têm que vigiar. Os avós têm que vigiar. Como nossos filhos e netos. E nós temos que vigiar. Isso é mais importante ainda. Que às vezes a gente assiste a algo que não agrada ao Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não há dúvida, Pedro está pensando quando ele não vigiou. Na hora da crucificação, quando Jesus foi pegado pelos soldados, foi levado para Pilatos, Pedro estava lá assistindo. E aquela moça disse, você pertence ao grupo dos discípulos dele? Não. 3 vezes ele negou. Ele esqueceu de vigiar. Eu acho que ele está lembrando disso agora. Quando ele nos dá esta orientação, que nós devemos vigiar e orar para que a gente não entre em tentação. A 4ª lei é a lei da resistência cristã. O diabo se apresenta em várias formas aqui. Interessante notar que Pedro, depois de ter enfatizado a necessidade de vigiar, porque o grande amigo da alma, o diabo, quer derrotar a gente toda hora. Ele está lembrando da sua experiência triste. E é interessante notar que ele apresenta o diabo em formas diferentes. Primeiramente, tem três nomes para o diabo. Uma serpente que tenta seduzir a gente à corrupção moral. Uma serpente. Vocês estão lembrando que mesmo no início da civilização, Adão e Eva foram tentados pela serpente. E desde então a serpente realmente ainda luta contra nós. A serpente faz tudo para seduzir a gente à corrupção moral. Em outras ocasiões, ele é um anjo de luz que tenta enganar no âmbito espiritual. E ele assume também uma forma de um leão que ruge, decidido a aterrorizar o povo de Deus por meio da perseguição. Quantos crentes hoje, no mundo todo, estão experimentando a luta com o leão, que ruge, que está aterrorizando muitos crentes no Oriente Médio, na Índia, Paquistão e outros países. O movimento Portas Abertas relata muitas histórias tristes da perseguição deste leão pelos povos em tantos lugares. Então, o que nós devemos fazer com Satanás? Nós temos que nos render diante da sua fúria. Não podemos render diante da sua fúria. Devemos lutar contra ele. Pedro disse aqui, resistam-lhe firmes na fé. Temos que resistir. Mas como? Através da palavra.
através da oração. O ênfase que nosso pastor faz a respeito da leitura diária da palavra. Tão importante. Isso vai nos ajudar a vencer sobre o leão, sobre a serpente, a mesma pessoa, com nomes diferentes. A leitura, a nossa vida devocional é chave, meus queridos, para que a gente não seja um crente derrotado. Porque Satanás faz tudo para derrotar você, para me derrotar. E nós temos que resistir com a ajuda do Espírito Santo que nós temos em nós. A nossa hora tranquila é tão importante. E finalmente, nós chegamos à quinta lei aqui. Pedro fala que o cristão, depois de ter experimentado o sofrimento, o Deus de toda graça, versículo 10, o Deus de toda, não alguma graça, mas de toda graça, vai fazer algo estupendo na vida de você, na vida de mim, na vida de cada crente. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aqui já é um sermão, né? 4 pontos, né? Mas vamos notar rapidinho. Temos tempo, aí pastor. A lei do sofrimento cristão. Philip Yancey, falando a respeito da graça de Deus, ele diz, não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus o amar menos. Ele disse, isso é graça. Graça de Deus. E o que a graça de Deus quer fazer na sua vida, o que a graça de Deus pode fazer na minha vida, é que Ele pode fazer 4 coisas que nós vamos notar aqui. Aperfeiçoar. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de ter sofrido, você vai sofrer. Nós sofremos na vida. Mas por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. A palavra, em outra versão, na NVI, é restaurar. E realmente, esta é uma palavra muito interessante. É usada em várias áreas. É um termo de medicina. O moço fica deslocado. Você cai. Aconteceu com minha esposa um ano passado e o braço, osso fica deslocado. E você tem que ir no médico. E o médico tem que restaurar, colocar o osso no seu devido lugar. E há muitos crentes deslocados. Deslocados na igreja. Não sentem bem. Vêm alguns domingos, faltam outros e assim. Crentes deslocados. E a obra da graça de Deus é colocar você de novo no seu devido lugar. Amém. Crente deslocado no corpo de Cristo. Deus, pela sua graça, vai colocar de novo. O segundo uso desta palavra aperfeiçoar, restaurará, é um termo de engenharia. Por exemplo, você tem o seu carro.
e o motor do seu carro não está funcionando bem. Porque tem sujeira no motor. Então tem que ser limpado, restaurado, tirar a sujeira. E graças a Deus é uma boa ilustração. Nós, por causa da sujeira do pecado, nós precisamos do ministério de Deus para nos limpar, tirar a sujeira. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, nos purifica de todo pecado. Limpa totalmente. É a graça de Deus para nos limpar de todo o pecado. Mas há um terceiro uso da palavra aperfeiçoar, restaurar. É o termo de pescaria. Termo de pescaria. É a mesma palavra usada lá em Marcos 1,19. Marcos 1,19. Tiago e João estavam no barco. O que estavam fazendo? Consertando as redes. Por que precisa consertar redes? Às vezes, falta de uso, hein? Você anda perto da praia e você pode ver muitas vezes redes espalhadas, deixadas lá, apodrecendo. Falta de uso. E muitos crentes estão precisando ser restaurados porque falta de uso. Não está trabalhando para o Senhor. Estão folgados. E assim isso afeta a nossa vida cristã, o nosso andar com o Senhor. Nós somos crentes sem força. Falta de ser usado. Nós não fazemos nada na igreja. Falta de uso. Mas a segunda razão, porque muitas vezes a rede precisa ser restaurada, porque tem muito uso, né? E precisa então, é com o pastor. Eu não sei como ele consegue fazer com a dona Elizabeth, a Beth, visitando tanta gente, e realmente fica. E Deus vai restaurar, graças a Deus, pela sua graça. E às vezes há alguns trabalhando demais. E nós precisamos, a obra de Deus, o Deus de toda graça, vai aperfeiçoar, restaurar a sua vida. Estamos precisando experimentar de novo a graça de Deus para nos restaurar, nos aperfeiçoar. Mas o Deus de toda graça vai fazer também outras coisas. Firmar, você pode notar no versículo, ele mesmo usa de aperfeiçoar, firmar, ter convicções de fé. Pedro teve essa experiência com Cristo. E Cristo disse para ele: olha, Pedro, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E realmente, a obra da graça de Deus vai realmente nos dar forças. Que é a tradução da NVI. Que a graça de Deus pode nos dar forças, dar poder. É interessante notar que nós temos uma cidade lá na Escócia, é a terceira maior cidade, Aberdeen. Mas tem um apelido, é a cidade do granito.
Interessante isso. É a cidade do granito. E todos os prédios principais da cidade são construídos com granito. É lindo e também dura. Apesar de uma cidade que fica na costa, é um lugar onde tem a indústria de petróleo por causa da trabalho lá. Mas quando no inverno o vento é tão forte, então bate contra os prédios. Mas porque é firme, é forte com granito. E Pedro está dizendo, olha, você vai ser como granito, forte e firme. E fortificar está bem ligado. Lhe dará forças, diz a NVI. Quando você vê, por exemplo, lá na Amazônia e tudo, quando eles cortam árvores, muitas vezes eles colocam no rio, para depois levar para mais perto de transporte. Mas não é somente isso, é porque a madeira tem que ser colocada em água para não ficar torta. E é interessante isso. Para que a madeira fique boa. E esta palavra, amadurecimento, fortificar, lhe dar forças. E finalmente, Pedro está dizendo aqui, ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso quer dizer, ele quer pôr sobre firmes alicerces cada um de nós. Essa graça. Qual é o nosso alicerce? É a rocha? Ou será que a nossa vida é sobre a areia? Não tem nada. E Deus realmente está querendo nos fortalecer, para que nós realmente tenhamos um fundamento correto, que é a palavra, que é a confiança no Senhor. Então, esta foi a oração de Pedro. Ele orou em favor dos judeus recém-convertidos, para prepará-los para o sofrimento. Não ia ser fácil. E nós sabemos que o próprio Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. Ele disse que eu não quero ser como Cristo. E ele então foi crucificado, cabeça para baixo. E muitos crentes naquela época sofreram por causa da sua fé. E ele estava então preparando os crentes para isso. E ele disse, o Deus, vamos repetir juntos? O Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Aleluia.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, e por sua graça que nos assiste em nossas fraquezas, não é? Pela clareza da sua palavra que nos estimula a sermos melhores do que o que nós somos. E isso é possível pelo Espírito de Deus. Vamos nos colocar em pé. Obrigado, pastor Barnett. Muito, muito, muito obrigado. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus. 375. Mais uma vez, obrigado por sua presença aqui. À noite, às 19h15, teremos um culto ao nosso Senhor Jesus. E você está convidado a participar. Não esqueça de orar pelos irmãos que estão em retiro, não somente aqui em São José, mas no Rio, em Cocalzinho, ao Retiro Nacional, e alguns vão estar retornando na terça-feira. Peça que Deus os proteja nessas estradas tão perigosas. Essa época o pessoal excede na velocidade, excede no descontrole e pode causar mal ao povo de Deus. Ore para que Deus proteja e guarde. E aqueles que também estão em viagem sejam abençoados por Deus. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando assim a nossa reunião. Logo em seguida você está convidado para participar da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a carta que Paulo escreveu a Timóteo. Hoje um tema que foi nos dado sobre a oração em público. Tá bom? Vamos orar? Quero que o irmão Rubens, por gentileza.
Ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecer muito, Deus, poder estar aqui nessa manhã. Ó Deus, para eu participar de mais esse culto, meu Pai. Agora, Deus, tudo que foi falado aqui pelo pastor, de estar gravado no fundo das nossas almas, né? Que a gente nunca há de esquecer, meu Pai. Amém. São coisas bonitas, maravilhas, que a tua palavra, a verdade, ontem, hoje, eternamente, meu Pai. Eu guardo nós mais esse dia e à noite possamos estar aqui de volta, Deus, para poder prestar mais um culto a Ti, meu Pai. Um culto de honra e glória para o Teu santo e poderoso nome. Agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, meu Pai, em nome do nosso Salvador, que é Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E abençoe a sua comunhão em torno da mesa. Que seja um momento de paz, de harmonia, não apenas de alimentação. Seja um momento de íntima comunhão com os seus. Deus abençoe os seus filhos. Deus sustente a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Responda às suas orações. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Cristo Jesus, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.